Boa tarde, turma. Boa tarde, gente. Boa tarde! Ah, que bom. Vamos lá para nossa aula de hoje, então. Não, gente. Não, daqui a pouco. O que foi? Depois pode ir no banheiro, agora não. Espero, nem comecei ainda. Vou corrigir os exercícios depois que eu explicar tudo. Tá. Pera aí, tem um monte de gente falando. Gente, não, pera, tá bagunça. Volta todo mundo pro lugar que a gente ainda tem que fazer a formação para começar a aula. Isso. Então, ó, primeiro vamos fazer a formação. Xerife, pode vir aqui na frente fazer a formação. Vamos lá? Atenção, turma! Turma 601, 602, 603 é o meu comando. Turma 601, 602, 603, sentido! Turma 601, 602, 603, descansar! Sentido! Xerife se apresentando. Turma 601, 602, 603, todos os alunos presentes. Permissão para descansar. Permissão concedida, pode descansar. Descansar, turma. À vontade. Boa tarde a todos novamente. Espero que vocês continuem bem. Como que tá sendo a atividade e as aulas? O que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Tá ajudando? Tá tirando as dúvidas? Bom, vamos lá então, né? Eu espero o comentário de vocês lá, que vocês precisarem, as dúvidas, tá? Tô à disposição para tirar tanto pelo YouTube, que eu acho que é uma forma mais fácil da gente conseguir conversar, quanto pela plataforma, tá bom? Vocês podem postar lá também no Positivo On, caso vocês consigam acessar com mais facilidade. Então, na aula de hoje, para findar essa semana de aula, nós vamos falar sobre o ciclo das rochas e sobre as rochas contarem histórias. Então, nós vamos começar lá na página 42 do nosso livro didático, seguindo o nosso roteiro lá. Vocês já leram essas páginas, já fizeram a marcação das partes mais importantes, né? E agora a gente vai seguir para a explicação, para poder tirar qualquer dúvida que tenha, para a gente partir então para os exercícios. Então, como eu tinha falado no outro vídeo, semana que vem vão ser aulas mais de exercícios para fixar, para poder tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Nós vamos usar o livro de atividades, tá? Semana que vem. E aí, se tiver ficado alguma dúvida nisso, a gente pode tentar fazer um aulão ao vivo, né? Eu sei que muitos de vocês têm acesso à internet com facilidade, ao YouTube, então a gente pode fazer uma live. Vocês podem escrever lá as dúvidas que vocês têm na hora e eu vou tirando com vocês, beleza? Mas isso ainda precisa ser analisado pelo colégio, né? E também precisa da autorização dos pais de vocês, né? Para que vocês estejam presentes numa live, mesmo que o rosto de vocês não vai aparecer, mas é uma conta vinculada, enfim. A gente vê a viabilidade disso, tá bom? Então vamos lá, página 42 do livro didático, nós vamos começar a nossa aula de número 9, tá? Então, na quarta-feira a gente fez a aula 7, na quinta-feira ontem a aula 8 e hoje, na sexta-feira, a aula 9. A nossa aula de hoje tem como título Ciclo das Rochas e as Rochas Contam Histórias, tá bom? Então, lá na página 42 vai começar esse título do Ciclo das Rochas e na página 43 tem um desenho. Esse desenho, às vezes ele ficou um pouco confuso, porque ele tá muito poluído, né? Ele tem muitas setas, muitas informações, a gente não sabe de onde começar. Então, eu vou passar ele passo a passo com vocês, e naquele esqueminha que vocês receberam junto com o roteiro, e também eu postei ele como foto, né? Vocês vão ver que eu fiz um outro desenho mais resumido. E esse desenho ele também está muito parecido com um que tem lá no resumo do livro de atividades.
né? Que todo capítulo do livro de atividades, no início dele, tem um resumo do que foi visto para os exercícios que vão vir. Então, vocês vão ver que é bem parecido. Mas mesmo assim, eu vou ler com vocês o da página 43, vou passar passo a passo e depois vocês acompanhem o que eu fiz aqui no esquema para vocês terem ele no caderno. Essa parte, gente, de ciclo das rochas, ela é um resumo praticamente da matéria que a gente viu antes, sobre os tipos de rocha. Então, mais uma vez, eu venho alertando, né? Se você ainda não viu os vídeos passados, pare esse, volte e assiste o vídeo da aula anterior, senão você vai ficar perdido no assunto, você não vai conseguir acompanhar. Então, na aula anterior, a gente viu que existem 3 tipos de rochas. Quais que eles são mesmo? São rochas magmáticas, que vêm do magma. Rochas sedimentares, que vêm dos sedimentos, fragmentos, pedaços de outras rochas, né? E rochas metamórficas, que vêm do quê? Da transformação de alguma dessas rochas. E para ter essa transformação, elas precisam se submeter a temperatura e pressão. Esses dois têm que estar elevados, né? Temperaturas altas e pressão alta. As rochas sedimentares também passam por 3 etapas, né, para serem formadas. Quem lembra? Sedimentação, compactação e cimentação, né? A gente tem que ter isso em mente, a gente tem que guardar essas informações, são importantes. Então, o que é o ciclo da rocha? O ciclo, né? A gente já ouviu falar de vários ciclos. Ciclo da vida, ciclo reprodutor. O ciclo, ele não dá uma ideia de algo circular também? Né? Pensa aí num anel, pensa num círculo. Você não sabe muito onde é o início ou onde é o fim de um círculo, não é assim? Se ele tiver já montado, você não sabe onde que a pessoa começou a desenhar, onde que ela terminou. E o ciclo, ele vem para nos dar essa ideia de continuidade. Não tem um fim, né? Não tem necessariamente um início. Em qualquer lugar do ciclo que você começar a ler, você pode seguir e continuar. Então, nós vamos partir de um ponto só para a gente entender e vamos seguir até voltar nele. Mas você pode partir de qualquer lugar desse ciclo que você vai ver que você chega de novo onde você começou, né? Então, as rochas, elas são assim. Elas têm um ciclo que pode ser chamado de ciclo das rochas ou ciclo lítico, tá? Então, novamente, esses termos são sinônimos, ciclo das rochas ou ciclo lítico. Lembra que tem várias palavrinhas aí que a gente estudou agora que são sinônimos, né? Rochas magmáticas ou, de que mais que elas podem ser chamadas? Ígneas, né? Agora também, ciclo das rochas ou ciclo lítico, né? A gente tem que saber, porque às vezes vem só de um jeito escrito, e aí eu não posso falar, não sei o que é isso. Não, você sabe, só que você chama de outro nome. Então tem que saber os nomes que podem acontecer. Então vamos lá para o ciclo das rochas. Olha só, vou tentar mostrar aqui o desenho. Eu sei que não dá para ler, mas pelo menos para vocês localizarem e a gente tentar ir junto. Página 43 do livro didático. Vocês têm esse desenho aqui, não é? Olha só, o que o desenho está demonstrando? Aqui embaixo, quem está representado? Né? Essa parte que está numa camada mais interna do nosso planeta, desenhado aqui. É o magma, né? O magma, ele está lá na camada do manto. Então, a gente tem a crosta terrestre aqui em cima, olha só a superfície da Terra onde que tá. E aqui para baixo vai descendo a crosta até chegar numa área que já é manto. Dentro do manto, a gente encontra o magma. O magma vai formar que tipo de rocha? Magmática, não é? Ou ígnea. Então, as rochas magmáticas, elas podem ser de 2 tipos, lembra? As rochas intrusivas, que são aquelas que vão ser formadas por aqui, ó. Aqui, ó, nos bolsões, né? Quando elas não saíram ainda, interior. E as rochas extrusivas, né? Aquelas que saem aqui, que já vai ser lava, não vai ser magma mais. Então, tá. Então, rochas rochas magmáticas podem dar origem a outros tipos de rocha. Quais, por exemplo? Então, vamos ver aqui onde que está desenhado, porque olhando eu também não consigo ler. Isso, aqui, ó. Saiu da setinha branca, mostrou que os agentes da natureza agiram nessas rochas, que eram as magmáticas,
E aí, agente da natureza agindo vai formar o quê? A gente tem mais dois tipos de rocha, então. Sedimentar ou metamórfica. Se eu tô falando aqui, ó, de chuva, vento, pedaços dessas rochas aqui foram quebradas, a gente vai falar, então, que a formação agora tá vindo para as rochas o quê? Sedimentares, né? Pedaços, fragmentos, sedimentos. Então, ó, a rocha magmática extrusiva, né? Porque a intrusiva ficou aqui dentro, ela pode dar origem a esse tipo aqui de rocha, que é a rocha sedimentar. Para isso, ela precisa passar pela sedimentação, compactação e cimentação. Então, formamos um outro tipo de rocha, a sedimentar, ó. Agora, essa rocha sedimentar, depois que esse sedimento aconteceu, né, que ele ficou aqui, ó, tá vendo que ela tá indo mais pro interior da camada, né, ela pode ser formada aqui em cima, uma nova rocha vai ser formada, vai afundar essa, vai compactar. Vai ser formada uma nova rocha, vai afundar essa, vai compactar. Então, quando ela já tá mais profundo nessas camadas, ela vai começar a sofrer a ação de quem? Olha aqui, o que já tá muito perto aqui, ó. Temperatura já tá o quê? Muito alta. E a pressão? Muito alta também. Então, uma rocha que sofre pressão e temperatura muito alta, ela vai ser transformada em quê? Ó, transformada é porque agora é uma rocha metamórfica, não é? Metamorfose e transformação. Então, essa rocha sedimentar deu origem a um novo tipo de rocha, uma rocha metamórfica. E olha só onde que essas rochas metamórficas são formadas. Normalmente lá em camadas mais profundas, porque elas não precisam de temperatura muito alta, pressão também. Então, quando essa rocha metamórfica foi formada, ela está bem próxima já de quem, ó? Do manto. E o que tem lá no manto? Magma. Então, essa rocha aqui metamórfica vai se transformar novamente, vai se derreter, né? Vai se transformar em magma. E o magma dá origem a que tipo de rocha? Magmática. Então, aqui que a gente vai começar de novo? Todo o ciclo, não é mesmo? Então, olha só. A gente fez aqui um caminho, mas no ciclo das rochas a gente pode encontrar outros caminhos, né? Eu falei aqui, ó, magmática, sedimentar, sedimentar, metamórfica, metamórfica, magmática. Mas será que tem que ser só nessa ordem? Ou será que outros tipos de rocha podem dar origem a algum desses daqui? Então, é aí que a gente vai ver esse outro esquema que eu fiz aqui. Deixa eu ver se dá para vocês lerem. Ó, e esse mesmo esquema tá lá no livro de atividades, como eu comentei com vocês. Deixa eu só confirmar a página aqui, ó. Na página 15 do livro de atividades. Então, lá também tem um desenho muito bom, mostrando quais outros caminhos que as rochas podem dar origem, né? Então, eu vou deixar esse daqui, vou falando junto com vocês, mas vocês podem acompanhar aí, porque eu sei que aqui fica invertido, né, o nome, mas só para vocês entenderem, ó. O magma é o centro de tudo, né? Porque as rochas magmáticas, elas só podem ser formadas a partir do magma. Não é isso? Porque quem forma a rocha magmática? Magma. E nenhuma das outras rochas tem o magma nelas, né? Elas podem até virarem magma, mas aí deixou de ser a rocha. Então, o magma, que tá lá no manto, que é uma rocha toda pastosa, né, com altas temperaturas, quando ela sai pelo vulcão, e se solidifica, ela vira rocha magmática. Olha só, repara que da rocha magmática sai duas setas. Por quê? A rocha magmática pode dar origem a rochas sedimentares, que foi o que a gente acabou de ver no livro, mas também pode dar origem a rochas... Aqui que tá sedimentares, né? Desculpa. Pode dar origem a rochas sedimentares ou também pode dar origem a rochas metamórficas. Por quê? Se essa rocha aqui, ó, magmática, ficar... antes de sofrer qualquer ação, ela voltar lá para a parte mais profunda das camadas da Terra, ela vai sofrer a ação de altas temperaturas, altas pressões, e aí, quando isso acontece, que nova rocha que eu tenho? Metamórfica. Então, a rocha magmática pode dar origem tanto a sedimentar quanto a metamórfica. Ah, então vamos pensar o que mais. Se a gente sair aqui, ó, de rochas metamórficas, reparem que tem duas setinhas saindo dela. Uma que vai direto para o magma,
Porque foi o que a gente viu no livro. Ela já está lá numa camada bem profunda. Se aumentar a temperatura e a pressão dela, ela vai se transformar em magma, né? Ela se transformou nessa rocha e essa rocha, chegando perto do manto, vai se transformar em magma. Então, ela pode voltar a ser magma ou ela também pode dar origem a rochas sedimentares. Por quê? Essa rocha metamórfica, antes de estar lá nas profundezas, ela pode, por algum motivo, alguma escavação, ou antes mesmo de chegar num lugar tão profundo, ela pode sofrer ação de sedimento, compactação e cimentação e acabar se transformando numa rocha sedimentar. Isso pode acontecer. E se a gente partir de rocha sedimentar? Ó, tem uma setinha saindo dela aqui e uma outra setinha saindo daqui. Então, a rocha sedimentar também pode dar origem ao magma, porque ela pode, de alguma maneira, estar bem profundo numa camada da Terra e chegar aonde o manto está e o manto é cheio de magma. Ou ela pode formar as rochas metamórficas, não pode? Porque a rocha metamórfica vem de outras rochas. Então, se essa rocha aqui sofrer altas temperaturas e pressão, ela vai acabar dando origem a um novo tipo de rocha. Então, tá vendo que o ciclo, ele pode acontecer a partir de qualquer lugar? Né? Você pode sair daqui e chegar aqui de novo. Você pode sair daqui, chegar aqui de novo. Você pode sair daqui e chegar aqui de novo. O único lugar onde sempre fornece, né, a matéria-prima é o magma. Porque essas rochas, quando elas chegam no fim delas, talvez, a gente pode pensar assim, quando elas são transformadas em outras, elas acabam vindo para cá, ó, virando magma. Por isso, começa tudo de novo, né, num ciclo. Porque o magma é a parte que derrete essa rocha, ela volta para a condição original dela, talvez, ou para antes de ter sido formada. E aqui ela vai dar origem a novos tipos de rocha. Então, gente, o ciclo das rochas, ele vem nos mostrar isso, que as rochas, elas não vão acabar, né? Elas estão sempre sendo formadas novamente, assim como a água. Quando a gente vai falando lá de hidrosfera, a gente vai ver que a água, ela não acaba. O que pode acontecer é que a água potável, aquela que é boa para utilizar, essa sim, pode acabar. Por que ela vai acabar? Porque ela vai se transformar numa água imprópria. Mas isso a gente vai deixar para ver depois, né? Quando a gente vai falando de hidrosfera. Agora, falando de litosfera, a gente está vendo também que a parte do nosso planeta, que é Terra, ela não acaba, ela se renova, né? Então, esse ciclo, ele vem nos mostrar isso. É claro que com a ação do homem, a gente pode fazer com que isso fique cada vez mais difícil, né? Já que a gente escava tanto, que a gente transforma essas rochas em outros produtos, em outros materiais. E lembra, demora milhares de anos para uma rocha, né? Para o magma que esfriou, conseguir sofrer toda aquela compactação e voltar lá para a camada mais profunda da Terra. Se a gente tiver uma aceleração, né, um serviço, um trabalho tão rápido em desgastar essa rocha, pode acontecer sim da gente parar de encontrar tipos de rochas no ambiente que a gente está, né? Porque até ela ser formada novamente, vai demorar milhares de anos. Então, o que pode acontecer é que a gente não encontre todos os tipos de rocha em um certo período, porque a gente vai ter degradado tudo. Mas se o ser humano parar de existir, por exemplo, o planeta consegue se recuperar perfeitamente com milhares de anos, né? Depois. Beleza? Então, o ciclo da rocha deu para entender? Tem que estar sabendo direitinho o que é rocha metamórfica, o que é rocha magmática, o que é rocha sedimentar. Senão, não entende o ciclo das rochas, tá? Mas, ó, fazendo todos os exercícios, lendo ali de novo, ouvindo talvez a aula de novo, eu sei que vocês vão conseguir tirar as dúvidas. Não é tão difícil, a gente só tem que parar, fazer o desenho, tenta não copiar ele de primeira aqui do meu esquema, tenta fazer você sozinho o seu esquema, né? Lembrando aí do que vai, o que vem com as setinhas. Quando você monta e desenha o seu esquema, você consegue entender bem melhor, tá bom? E por fim, o que eu tenho para falar? Sobre essa parte que as rochas contam história. Como assim as rochas contam história? Elas nem falam, né? Mas, na verdade, a gente tem muitas informações estudando as rochas. Então, muitos geólogos, né, são pessoas que estão sempre estudando sobre essas rochas, encontrando informações ali, eles tiram muitas histórias de tudo isso. Então, se a gente continuar aqui na nossa página
44 até a página 46 do livro didático, a gente vai encontrar falando sobre essas histórias que as rochas contam. As primeiras coisas que a gente vê ali, na página 44, é sobre essas rochas com os primeiros seres humanos, né? Os homens da caverna, aqueles homens que ainda não tinham formado uma sociedade, né? Que ainda não utilizavam essa linguagem que a gente tem hoje para se comunicar. Eles começaram a perceber que através das rochas era possível facilitar muito o trabalho que eles tinham. Então, eles começaram a utilizá-las como instrumentos. E como que as pessoas descobriram isso hoje? Porque a gente não teve comunicação direta com pessoas da época das cavernas, né? Através desses vestígios foram encontrados diversos tipos de rocha que eles tinham, né, um formato peculiar, que era possível ver que essas rochas foram manuseadas, que elas foram trabalhadas e que elas realmente eram algum instrumento utilizado, bem antigo. Então, através das pinturas rupestres das paredes, né, através de encontrar mesmo fragmentos dessas rochas, até a própria rocha em formato de instrumento, foi possível entender que essas rochas antigamente eram utilizadas como facas, como martelos, né? Logo após, a gente tem um período na história que chama período da Pedra Lascada. Talvez vocês já tenham visto isso em história ou ainda vão ver. Né? O que é esse período da Pedra Lascada? É porque depois que eles começaram a utilizar bastante as rochas e apontar elas, afinar elas e utilizar elas como algo que cortava, né? Eles começaram a lapidar essas rochas. Então, eles começaram a polir e utilizar aquilo já como um material de decoração. Aí a gente já tá falando mais de uma época de sociedade, né? Que as pessoas já sabiam se comunicar melhor e tudo. Então, isso é uma parte da história que é contada através das rochas. E com o passar do tempo, outra coisa também que foi descoberto que as rochas ajudam muito foram sobre os fósseis. Todo mundo aí já ouviu falar de fóssil, né? Os fósseis, eles contam muito da nossa história, muito. Por quê? O fóssil, ele é algo que está representando um acontecimento que teve no passado que a gente não viveu. Então, que a gente não conseguiu ter acesso. E aí, é como se fosse esse vídeo, por exemplo. Se ele conseguir ficar gravado por, sei lá, 100, 200 anos e alguém que estiver vivo em 200 anos não esteve presente aqui conosco. E aí, eles, através desse vídeo, eles vão descobrir um monte de coisa. Essas informações que eu tô falando, talvez eles vão ver aqui o ambiente que eu vivia e vão conseguir entender mais ou menos. Talvez esteja tudo diferente daqui a 200 anos. O fóssil é isso que ele quer mostrar pra gente. Que naquela época tinham atividades talvez diferentes da nossa, tinham seres vivos talvez diferentes dos nossos, né? Muita gente questiona, vocês já me perguntaram várias vezes sobre os dinossauros, e todas as informações que a gente tem sobre os dinossauros vieram dos fósseis. E aí, por que das rochas? Porque os fósseis, eles são encontrados, a maior porcentagem desses fósseis são encontrados em rochas, o que vocês acham? Magmáticas, sedimentares ou metamórficas? Quem leu aí sabe que é em rochas sedimentares. Por quê? Lembra lá da formação de rocha sedimentar? Para a rocha ser formada, ela precisa de vir uma camada, daqui a pouco vem uma outra camada de rocha. Enquanto essa daqui estava aqui parada, em repouso, pode ter acontecido de um animal ter vindo e pousado aqui. Vamos colocar uma borboleta, vamos pensar uma bem simples. Ela pousou, aconteceu alguma coisa com ela, ela às vezes acabou morrendo, mas ela ficou ali paradinha, não veio nenhum outro bicho, não comeu ela, né? O vento não levou, ela ficou aqui. De repente, chegou mais sedimentos, olha, e ficou por cima dessa borboleta. E mais sedimentos, e mais sedimentos. Aquela estrutura da borboleta ali, ó, ela ficou preservada. O corpo todo, professora? Não. Né? As partes que podem ser decompostas por micro-organismos, que são, a gente chama de parte mole do nosso corpo, né? Por exemplo, no ser humano, seria a pele, os órgãos. Mas o que normalmente os fungos, as bactérias não conseguem digerir, né? Ossos, dentes, fios de cabelo, porque esse material é muito difícil de ser degradado. E nos outros animais também existiam coisas assim. Então, essas partes, esses vestígios ficam ali preservados.
passam milhares de anos, às vezes essa rocha vem de volta para a superfície sem ter encontrado o magma, né? Às vezes o vento foi desfazendo a parte de cima ali daquela rocha, e de repente quando ela veio à tona, estava ali formado um fóssil. Quando eles escavam, então eles encontram nessas rochas muitas informações do passado, né? De animais, do ambiente. Por quê? Porque a gente sabe que o animal, ele se adapta àquele ambiente que ele está, não é? Então, vamos lembrar aí dos tipos de dinossauros. A gente já não sabe que existiam dinossauros que só se alimentavam de folhas, e, né, de vegetais, e dinossauros que se alimentavam de carne. Como que a gente sabe isso? Por causa dos dentes, né? Os dentes, eles são específicos para as alimentações. Então, seres que se alimentam de vegetais, eles não precisam desses dentes aqui, ó, que a gente chama de quê? Caninos, né? Porque o canino, ele é feito para furar e para rasgar principalmente carnes. Como esses animais não precisam disso, eles comem só as folhinhas, eles precisam de ter muito esses dentes aqui do fundo, ó, que são dentes de trituração. Então, eles vão fazendo esse serviço, por isso que eles ficam lá mastigando, mastigando, mastigando. Eles fazem esse serviço aí de mastigação, de trituração, e engole. Eles não precisam furar e rasgar nada, né? Eles podem só triturar. Então, através de dentes de dinossauros, eles perceberam, olha, essa espécie, ela se alimentava de vegetais. Quando eles entendem que uma certa espécie se alimentava de vegetal, eles pensam, o que dá para entender? Que naquela região onde foi encontrado o fóssil, provavelmente tinha uma floresta, ou tinham árvores e arbustos, tinha que ter vegetal ali. Porque não faz sentido um animal que come vegetal morar longe de lugares que tem vegetais, né? Ele iria acabar morrendo. Então é assim que a gente vai entendendo, sabe? Um pouquinho de como que era aquele ambiente, de como que era aquele habitat. A gente encontra, além de folhas, restos de animais, a gente às vezes encontra pegadas também. A gente, os geólogos, né? Os estudiosos, os cientistas. Então, as pegadas dos animais também podem ser fossilizadas. Como? Um animal passou ali, deixou a sua marca, e aí, com o passar do tempo, veio essa cobertura, né? Essa outra rocha, formando ali em cima, e onde estava amassado, que formou ali a pegada, acabou que não entrou nenhuma matéria, né? Então ficou a marca mesmo da pegada, da pata, de uma parte do corpo, e através dessa pegada também dá para ter muita noção de como que era o animal, se ele era grande, se ele era pequeno, né? Se ele era pesado, dependendo do tanto que ela afundou aquela região ou não. Então tá vendo como que conta muita história? Então, os fósseis, eles são muito importantes para a gente entender como que foi o ambiente, como que funcionou as coisas passadas, né? Que a gente não estava presente para ver. Então, essas são as histórias que os fósseis contam. Eles ensinam muitas coisas pra gente. E eu deixei bem descrito aqui esses pontos principais para vocês, no resumo, tá? Então, todos esses resumos vão estar postados junto com o roteiro. Se não tiver junto com o roteiro, gente, porque eu tô fazendo a atividade toda num dia só para enviar para vocês uma única vez, para que vocês possam realizá-las nas datas que eu coloquei, né? Então, se não tiver junto do roteiro, vai estar anexo como imagens, tá? Mas eu espero que vocês recebam tudo isso junto, que vocês consigam entender aí o que eu expliquei, né? Eu sei que é muito bom quando a gente tá junto, que vocês podem interagir, sinto muita falta dos bracinhos levantando das perguntas, mas é o que a gente tem por enquanto e eu espero que possa ter ajudado vocês para que a gente otimize o nosso tempo quando a gente voltar, né? Para que a gente possa tirar o mínimo de dúvidas que tive. Espero que não fiquem muitas dúvidas, né? Que vocês tenham conseguido entender. E vocês precisam fazer a parte de vocês também, tá? Então vão ter que se esforçar mais, vão ter que ler às vezes mais de uma vez a matéria. Se não tiver conseguindo entender alguma coisa, aproveita que você está em casa, que você tem a internet disponível com você e faz uma pesquisa, pede o pai e a mãe para ajudar no que for possível, tá? Mas não deixa acumular, não deixa para lá, dê valor, né, a essa parte do estudo que está sendo proporcionado a vocês. Muitos alunos não estão tendo esse acesso, né? Muitos alunos de outras escolas, de outras redes, estão simplesmente parados em casa ou fazendo da maneira que dá, sem nenhuma orientação. Então, o colégio foi
foi muito feliz, né, em poder proporcionar isso para vocês, as atividades diárias sendo colocadas aí. Então, valorizem, estudem e realizem as tarefas, tá, gente? Para que quando a gente se encontrar, a gente possa continuar da onde a gente parou, né, nessa época de estudos agora, que a gente vai dando prosseguimento. Então, essa semana tá finalizada. Semana que vem eu volto com as atividades. Então, tem que estar, ó, afiado com essas matérias aí. Se possível, a gente faz o aulão junto. Se não, a gente faz dessa mesma maneira. Eu vou realizando as atividades aqui, mostrando para vocês no livro. Eu vou ver se até lá, às vezes, eu providencio um quadro, né? Quem sabe, para ajudar. E posto mais para vocês, tá bom? Foi isso, gente. Obrigada. Tenham um bom dia, uma boa tarde. Eu não sei que momento você tá vendo esse vídeo, mas espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Até mais!